10 vezes que ele pedir, daí eu deixo ele fazer a atualização. Eu preciso, depois daí de sala instala de novo. Aqui. Certo. Valeu. Obrigado. Antes de nós começarmos, então, o conteúdo de hoje. Pode ver aqui, não apareceu. O que tu acha dele? Deletou ali sozinho? É, eu sou programador, né? Eu sou o dono da Ideal. Eu acho que deu uma ideia. Eu sou, na verdade, eu que comando a Ideal. Essa Nara é minha. É a vice. Eu sou o Júlio. Bueno. Na aula passada, o que vocês lembram que a gente viu? A gente viu imposto, tributo de uma forma Geralzona, né? E ele é dividido em, basicamente, três. simples. Calma. Os tributos, eles podem ser taxas Contribuição de governo e e o outro. Imposto? imposto, taxa e contribuição de melhoria, né? A gente viu também que tem algumas outras situações também, né? Que a gente tem lá cobranças, no caso de calamidade pública, enfim, pode ser instituído, né? Um outro tipo. Tem as contribuições sociais também, né? Tem as contribuições os conselhos de classe, né? E aí, cada um desses tem uma característica própria, né? Por exemplo, o imposto. Qual é a característica dele? Ele vai estar sempre ali, né? Não precisa ter uma ordem assim do governo. Uma contrapartida, né? Que a gente chama, né? Então, tem uma lei que diz que tu tem que pagar aquele ponto final, independente se o governo vai prestar algum serviço para ti ou não. Já a taxa seria Quando tem contrapartida, né? quando tu vai lá, o cara vai ter uma prestação de serviço, né, diretamente por parte do Estado, né? Tu paga a taxa de iluminação pública
que vem destacado lá na conta de luz, porque os caras colocam luz na tua rua lá, né? Paga a taxa de coleta de lixo porque os caras vão lá 3 vezes na semana recolher o lixo lá na tua rua, né? E aí a contribuição de melhoria É quando vai melhorar os imóveis daquela região, né? Podendo mostrar como é que é? quando tem uma valorização imobiliária, né, incluída Asfalto, nesse né? processo, né, isso no caso de uma pavimentação da rua, É, seja por sim. asfalto, calçamento, uma calçada, né? Então a Também. prefeitura faz, só que ela vai dividir lá entre os moradores daquela rua, né? Que vai ocorrer uma valorização imobiliária aí nesse sentido, tá? E aí a gente entrou um pouquinho, entrou não, só fez uma abordagem inicial sobre o trabalho que eu pedi para vocês fazerem, né, para aqueles que o conteúdo não fugiu da página lá do virtual. Nossa, número fugiu. É. Mas o que vocês estão duvidando de mim? Eu não tô falando que sumiu só amanhã. Eu vi pior que não tá ali mesmo, tem que pedir depois pro. Pra você dar uma olhada. Mas eu gostaria que então a Vivian me explanasse um pouquinho sobre o trabalho que ela fez. Tu ainda tem, ué. Tem que olhar aqui. E aí a gente pode abordar um pouquinho até esse trabalho, né? De a contabilidade, a relevância, né? E a questão do planejamento tributário, por que ele é importante, né? De que forma que ele pode ser aproveitado, né? A gente falou sobre isso um pouco na primeira aula, né? Tem a questão da importância da gente entender a legislação justamente para saber e para realmente pagar da forma correta. Não tanto pelo medo de pagar errado, também a gente tem que estar bem atento a isso, né? Para pagar aquilo que se deve, mas também para a gente não pagar mais, né? Então a gente pagar além daquilo, né? Então a gente acabar pagando. Porque se tu pagar a mais, o governo não vai te avisar que tu pagou a mais. Ele vai ficar lá e deixar aquele negócio quieto lá. Tá, tu recolheu uma guia a mais lá de INSS. Morreu. Tá lá. O governo não vai te avisar. Se tu quiser, aí tu tem que entrar com processo administrativo, tu vai entrar lá com um processinho, tem um formulário que tu preenche. Leva um tempo, eles vão conferir, avaliar lá e tu consegue ser ressarcido. Mas se tu não mover, eles não vão, né? Pô, vem cá, pagou aí. Volta mais. Só se dever. Daí sim. Aí vem a cobrança, né? Muitas vezes as cobranças ocorrem porque hoje o sistema é basicamente todo informatizado, né? Então se tu mandou uma declaração lá, um faturamento X, os caras já sabem mais ou menos quanto tem que pagar de tributação, sabe? Então é automático. Se não tiver nenhuma guia tu recolheu naquele valor lá, num código tal, eles vão te chamar, né, para justificar. Ou se tu recolheu errado, né, enfim, um código errado, né, e não vai bater lá, aí tu vai ter que retificar e entrar com um processinho também para ajustar isso, né. Então, o que a senhora pode compartilhar aí sobre o trabalho? Não sei. Falar depois lá como isso aconteceu para ele botar de ponto. Uhum. Se dá algum erro, né, no sistema. Cara, eu fiz aqui mesmo. Bota, tem pincelar alguns aspectos aí que eu acho mais interessante, mais legal. É importante porque reduz a alta carga tributária no planejamento tributário. Ele pode reduzir, né, O quê? o pagamento do imposto, né? O fato de tu planejar, né? Lembra que eu falei? A gente, a grosso modo, pode ser 3 caminhos hoje, né? Uma empresa. Ou simples, ou lucro real, ou lucro presumido. Cada uma dessas tributações tem uma forma de se fazer, né?
O lucro real é aquele mais oneroso em termos mais trabalhoso também, né? Por isso que ele acaba se tornando mais oneroso. Tem que fazer todos. Um acompanhamento quase que diário na contabilidade, né? O lucro presumido nem tanto, tá? Mas de qualquer forma tu vai pagar o tributo em cima de uma estimativa também de valores, né? Uma estimativa em cima de percentuais que tu estipula, né? De custos e despesas lá para chegar na base de cálculo, né? E o simples é sobre o faturamento que a empresa tem, né? Então, dependendo do volume do negócio, das operações, por vezes vale a pena fazer um estudo, né? E aí, provavelmente a Vivian vai seguir aí para falar para nós. Então, tem essa questão de pagar menos, né? Poder pagar menos, né? Diminuir a carga tributária, né? Tem até um termo, não sei se tu colocaste, eu li por cima, mas eu não sei se tu colocaste o termo, um termo técnico que se usa lá pelo fato de não sonegar imposto, mas pagar menos. Mas enfim, outro ponto que eu acho interessante, além desse de pagamentos, Organização. pode, organização também. Organização no sentido de que tem muitas regras, né? Nessa parte fiscal e tributária, no sentido de saber quando tu vai recolher também. Porque isso acaba tendo um impacto bem grande no fluxo de caixa da empresa. Né? Porque tu tem que ter essa provisão, porque tu sabe que tem empresa que vai pagar talvez o imposto de renda lá do Decente, então a cada 10 dias ela gera uma guia para pagar o imposto de renda. Aí tem o recolhimento do INSS lá no dia 20, fundo de garantia, então tem essas datas que tu tem que se organizar justamente para isso, né? E não somente gerar as guias, mas também já o pessoal do financeiro saber que tem que pagar e vai necessitar de recurso para isso, né, naqueles dias, né? Porque se vocês conseguirem enxergar uma empresa grande, ela vai ter o setor de contabilidade, o setor financeiro da tesouraria, ela vai ter o setor lá de compras. Então essas áreas elas têm que se comunicar, né? Então o cara de compras vai negociar parcelado, quando que a empresa normalmente recebe o maior volume de dinheiro para pagar as suas contas? Até o dia 10 ela recebe. Então, tu compra para pagar depois do dia 10. Né? Para tu entrar dinheiro em caixa para conseguir pagar. Lá no dia 20, tu sabe que tu tem que guardar um bom volume lá para pagar o INSS. Então, quando a contabilidade gera guia, ela já tem que avisar o financeiro, sabe? Essa comunicação, ela tem que acontecer, porque uma coisa é assim, é vocês terem uma empresa, vocês dois, né? Tá? CV, vocês podem ter a CVC. Christopher, Vivian e... Nossa. Não tem outro. Não tem outro. Falou disso aí. Só o CV, então. Isso daí é uma facção. Como do filme. Isso aí. Então, uma coisa é o cara pequeno lá, mas uma grande empresa, né, ela tem que ter essa comunicação, essa ligação, senão vira uma bagunça, né? Hoje o sistema informatizado ele faz tudo isso, né? Mas essa questão da organização é importante também, né? Porque é mais fácil, né? Por causa da tecnologia e tal. Tanto para a empresa quanto para o governo, para fiscalizar. Tem os dois lados. Tudo inserido no sistema hoje, então... Para cobrar também é mais fácil. Cobrar também, a gente até vai ver que é uma ferramenta, né, que se usa para fiscalizar as empresas, né?
quantidade de tributos que pagam também, tem uma noção de uma estimativa de faturamento, né, de uma série de coisas, né. Mas aí bem legal, vamos deixar para discutir mais do trabalho, então, né? Semana que vem, quando todo mundo entregar, né. Será que o nosso colega ele esqueceu que a aula era hoje, mano? O outro? Acho que não. Ele não é de faltar, né? Não faltou nenhuma vez, cara. Acho que não viu, sei lá. Mano, nós tínhamos combinado, né? Ele Deixa eu chegar um pouco depois, né? Mas, enfim. E agora nós vamos entrar, então, em uma parte de legislação meio pesada, esse conteúdo, assim, agora. Que a gente vai falar dos princípios, né? Então, lembra que tudo tem um princípio, né? Sempre quando eu começo uma disciplina, eu vou ter uns princípios lá que... O princípio é assim, né? São aquelas regras básicas, assim, que tem que seguir, né? Então, se eu está fazendo uma disciplina lá, eu vou vem cá, qual é as regras, assim, principais, né? Que nós temos, qual é a metodologia lá. Os princípios vão ser norteadores, né? Então, basicamente, tu parte daquilo ali. Aquilo é a regra principal do jogo, né? Então, esses princípios, eles são constitucionais, né? Então, eles estão lá nas leis do país, tá? Princípios jurídicos, fundamentos do Estado de Direito, aqui entra muito essa questão jurídica, né? Prevalecem sobre todas as normas jurídicas, tá? Só têm validade se editadas em rigorosa consonância com eles, né? Então, como a gente está falando de governo, seja federal, estadual, municipal, né, a gente só pode fazer aquilo que está na lei. O governo, o agente público, ele só pode fazer aquilo que está na lei, diferente do privado, né? O privado tu pode fazer qualquer coisa, desde que não esteja na lei, né? Não é? Pode fazer qualquer coisa, só se tem uma lei lá que diz que tu não pode dirigir autorizado, né? Tem a lei lá. Então, agora, o público, tudo que ser feito tem que estar na lei. Tem que ter uma lei existindo que libera para fazer, né? Primeiro deles, o princípio da legalidade, que vem exatamente de encontro com isso que eu estou falando, né? Tem um artigo 150 lá, do Código Tributário, sem prejuízo das outras garantias, tá? É vedado à União, para o governo federal, ao Estado e ao Distrito Federal, além disso aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Tá? Então, o prefeito diz, não, vou criar um tributo agora aqui, não sei o que, e tá. Não. Tem que encaminhar um projeto de lei, tá? E tem que ser votado lá pela Câmara de Vereadores, né? Tem que passar lá pela assessoria jurídica, certinho, bonitinho. Após votado, e a gente vai ver essa questão da votação também quando envolve aspecto tributário. A gente tem uma característica também específica, então, somente pode cobrar tributos ou aumentar se tiver uma lei que assim o permita, tá? Não pode ser uma vontade própria, arbitrária, né? Então tem que envolver um processo lá democrático que nós vivemos, né? Então, apesar de vermos constantemente absurdos acontecerem aí, né? É o ladrão de galinha sendo preso e o cara que rouba milhões solto, né, do país, questão de justiça, enfim. Mas a gente ainda tem uma democracia, né? Diferente de outros países aí que não, né?
A menina estava entrando, né, conversando um pouco, aproveitei para curiosidade, né? Lá eles vivem um regime democrático também no Canadá, só que é um primeiro-ministro que eles têm, né? E porque eles reportam ao Reino Unido, né? Eles definem o que querem fazer, mas aí eles mandam lá para o rei Charles agora assinar, né? Autorizando ou não que as coisas aconteçam, né? Antes era a rainha Elizabeth, agora o Charles, né? Mas é uma democracia, né? Que eles vivem. Sim. Como se fosse, né? Então aqui a gente tem também, apesar da gente reclamar, mas não, a gente não pode reclamar só do presidente, do governador, do prefeito, porque, inclusive nesses aspectos, né? A lei, ela só passa a ser lei se a Câmara aprovar, o Senado, depois e em nível federal ainda tem essa instância, né? Vai para a Câmara e da Câmara vai para o Senado ainda, né? E se for reprovado, vai ter que voltar para a Câmara. Vai ter que voltar, exatamente. Então, a gente não pode só reclamar do presidente ou do governador, né? Tem um monte de gente envolvida nesse processo, né? Queira ou não queira, a gente vive uma democracia, né? Só que aí a gente entra naqueles aspectos, naquelas questões, né? Do tomar lá da cá, né? Que aí o cara vai lá e bota o cara do partido tal no ministério, numa secretaria de governo, em algum lugar, e assim eles vão levando, né? Para votar, né? Tanto que esse troço é tão complexo que tem até um curso de ciências políticas justamente para entender esse troço que é no Brasil, né? Essa nossa democracia. Né? Lógico, não é só disso que trata, de uma série de coisas, né? Mas esse artigo, então, ele limita, né? Restringe bastante, e realmente tira, né? Um pouco do poder, um pouco não, mas ele não deixa que o agente público vai querer por conta própria, né? Aumentar e como se numa monarquia fosse, né? Ia ficar descontrolado, né? O cara precisa de dinheiro, eu vou lá, não, agora vamos ver se vamos meter imposto aí em todo mundo. O cara bota imposto lá em cima e não tem como. Exatamente, tem que ser regrado a coisa, né? Questão da isonomia tributária, tá? Então, o que é uma isonomia? Proibição dos entes federados, tá? No sentido de instituir tratamento desigual. Então, isonomia quer dizer que todo mundo é igual perante a lei, né? Então, não pode ter tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente. Então, por exemplo, está na mesma faixa de renda da Vivian, só que como a Vivian é menina e tu é menino, eu vou cobrar a metade do imposto dela. Entendeu? Então, não pode ter tratamento desigual, né? Então, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função por eles exercida, denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, né? Então, todo mundo é igual perante a lei. Então, isso vale para uma série de coisas do país, né? Não só, mas aqui fica bem claro na questão do aspecto tributário, né? Então, a gente não pode ter diferenciação, né? Mas essa empresa aqui gera mais emprego do que a outra, então a gente não pode ter uma carga tributária. Não, aí a gente vai ver que tem outros aspectos depois que a gente pode trabalhar para ter esse incentivo, né? Mas, a grosso modo, é isso. O que pode diferenciar um pouco aqui são questões como, por exemplo,
empresas com faixa de faturamento diferentes, aí, só que isso já tem uma legislação que ampara, né, a aplicação dessas faixas. Por exemplo, o cara que é do até 360 mil, tu vai pagar tantos por cento. A empresa que tem 1,5 milhão vai pagar tantos por cento, né, de imposto. Isso já tem as faixas pré-estabelecidas, mas agora empresas com faturamento semelhante, elas vão ter que pagar a mesma faixa aquela que elas se encontram, né? Não tem distinção. Cobrar diferente do cara que é mais feio, que é mais bonito vai pagar menos, né? Não pode, né? Isso é meio que uma questão meio até que lógica, né? Se a gente parar para pensar, né? E retroatividade tributária. Então, vamos lá de novo. União, Estado, Município e Distrito Federal, que se enquadra aí como se um Estado fosse, né, impedido de cobrar tributos em relação a fatos geradores, né, ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado, né. Então, o que é um fato gerador? A gente comentou sobre o fato gerador, acho que só sobre a base de cálculo, né? Então, o que vai ser a base de cálculo? É o valor encontrado, do qual eu vou aplicar uma alíquota, né, um percentual, para me recolher determinado imposto, né? Aí lembra que eu tinha falado lá para chegar numa base de cálculo, a gente vai ajustando, né? Vai adicionando alguma coisa ou retirando, né? Então, por isso que, por vezes, encontrar a base de cálculo acaba sendo a coisa mais difícil, né? Da parte fiscal, para saber quando que realmente eu tenho que pagar, né? Porque se eu esquecer de tirar alguma coisa, eu vou estar pagando mais imposto, né? Ou se eu esquecer de incluir alguma coisa, eu não vou deixar de pagar o imposto que eu deveria ter pago, né? Sim. Então, encontrar a base de cálculo é o grande segredo. Depois a gente vai fazer um exercício mais para o final da nossa disciplina aí sobre as formas de apuração aí do lucro real presumido, né? Então, sempre que tiver uma lei, tá, com um tributo novo, a gente vai cobrar a partir dali e a gente vai ver que tem um prazo. Essa questão do fato gerador é quando ocorre a cobrança. Então, o fato gerador é a partir de quando eu devo aquele imposto. Quando que aconteceu? O recolhimento qual é o fato gerador do pagamento do INSS? É o pagamento do salário, né? Paga o salário, tem um fato gerador lá do pagamento do FGTS do INSS, né? Certo? Quando ele ocorre, né? Então, o fato gerador é isso. Então, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, né, a gente não pode cobrar. Então, aquilo que passou, tem uma lei nova, a gente vai olhar para frente, não para o que aconteceu para trás, né? Senão ia ser uma bagunça também, né? Vamos criar uma lei agora, então a gente vai começar a cobrar lá desde janeiro agora. Não vai dar certo, né? Isso acontece muito quando tem mudança de alíquota do imposto de renda, por exemplo. Que é bem comum. Quando acontece, na verdade ele passa a valer sempre para o ano seguinte, né? Porque esse ano as coisas já aconteceram, né? Não mudou, claro. Do imposto de renda, sim. Mudou a primeira faixa, né? Sim, aumentou, só que ele vai escalonando para as demais também, né? Ele passa o valor a ser a faixa isenta, né? Aumentou de valor, né? Aí ele passa a valer para frente, só que aí o imposto de renda ele depois é feito o ajuste igual, né? No ano que vem, por isso que é a declaração de ajuste, né? Então, como mudou a faixa, aprovado, tu cobra para frente. Os de janeiro
até a lei ser aprovada, tu não vai pagar de novo, só vai fazer um ajuste lá depois, né? Esse valor que foi pago a mais ou a menos. Certo? Então, e retroatividade tributária, a gente não pode cobrar para trás. Anterioridade, é a mesma coisa. Governo federal, estadual, municipal, né? Eles não podem, tá? No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que o instituiu ou aumentou, tá? Eles não podem cobrar nesse ano, né? Exceto, tá? As alíquotas dos impostos federais ou contribuições sociais, né? Que aí tem que ter ainda uma carência de 90 dias para ser cobrado, né? Então, criamos uma lei, um imposto novo, 2023, a gente vai poder cobrar ela somente a partir de janeiro de 2024. Então, no mesmo exercício, a gente não pode cobrar, né? A gente não pode criar, porque isso também dá uma segurança jurídica bastante grande para as empresas, né? Porque Galvão Bueno e o Arnaldo sempre falavam isso, né? Tu não pode mudar a regra durante o jogo, senão vira uma bagunça, né? Então, por isso que sempre no início dos campeonatos também, os times fazem uma reunião lá com a comissão de arbitragem e é discutida as regras, né? Não vai pegar no meio do campeonato lá e querer mudar a regra, né? Não, agora nós vamos tirar o VAR, não vamos usar mais o VAR no campeonato. Não, eles vão o VAR agora, e se tu quiser no outro campeonato, então tu muda, né? Não vai implantar no meio, né, do negócio, né? Não tem como. Porque aí vira uma bagunça e aí tu pode prejudicar aqueles que... Se os dados tiveram antes com influência do VAR, né? Tem tudo isso. É exatamente a mesma coisa. Imagina as empresas que fazem o planejamento orçamentário, principalmente, né, para o ano todo, projetando o seu orçamento, daqui a pouco muda, cria um imposto novo, alguma coisa para esse ano. Não, então tu planeja para o ano seguinte daí, né? Lógico, alterações de alíquotas, ok, pode acontecer, né, de contribuição social, mas ainda tu tem um tempo ali de 90 dias para começar a pagar, né? Mas essa questão da anterioridade é isso, né? Que vai muito com o princípio que a gente viu anteriormente também, né? Então a questão do fato gerador, né? A gente não pode cobrar para trás, né? E aqui ainda a gente tem que ter que ele não pode ser praticado ainda no mesmo ano, né? O que seria a alíquota? A alíquota é o percentual. Percentual? É. Certo? Deixa eu um pouco.
Eu? Deu. Novena, não é a novena aquela das vovó do apostolado da oração, já ouviram falar da novena? Não? Novena não, vocês são católicos? Eu sou. Eu não sou. E não sabe da novena, o que é a novena. Faz muito tempo que eu fui na igreja. Então aqui, com relação a essas limitações, né, do poder de tributar, então a gente viu que tudo isso que a gente está vendo, esses princípios, né, visa resguardar, né, dar uma segurança jurídica que se fala, né. Porque volta e meia na televisão, aí, quando vocês escutam falar alguma coisa de segurança ou insegurança jurídica do país, né, isso afeta muito essa questão dos investidores no país, né, do cara pegar, abrir uma empresa, eu vou abrir uma empresa, mas qual é a segurança que eu tenho jurídica no sentido da relação com o trabalhador? É um país que muda muita lei trabalhista, que não muda, que tem uma carga tributária daqui a pouco é uma coisa, agora vai ser outra, a respeito de impostos aí de importação, de exportação. O regime democrático, ele é respeitado, ele não é respeitado, o direito de propriedade, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma criação de gado, ou eu planto, tenho um risco do pessoal lá invadir a minha propriedade, de eu perder o direito da propriedade. Então, todas essas questões, sabe, elas são envolvidas, né? Quando a gente fala aqui e esses princípios, eles vêm ditar a regra do jogo, né? Como é que funciona, né? Então, a noventena, ele está relacionado com essa limitação do poder também de tributar, né? Da gente ter esses limites, né? Não deixar o cara decidir por conta própria, né? São as garantias fundamentais contra a voracidade do fisco, né? Então, voracidade cada vez maior, quando se fala ali, é essa questão, né? O governo quer arrecadar, né? Por quê? Para ele poder gastar mais, né? Porque a única fonte de receita, ou a principal delas, lembra que eu falei, né? É o imposto. Então, quando o governo diz que vai fazer um monte de coisa sem aumentar imposto, desconfiem. Não, já que ele vai tirar dinheiro. O governo, recentemente, agora, ele fez o quê? Não puxando o assado para A ou para B. Mas se a gente fizer uma análise, a grosso modo, tá? Tu tens um orçamento X em cima de um valor que tu arrecada de tributo, que é a tua única fonte de renda do país, né? O faturamento do governo é a arrecadação de tributo. E tu sai de uma estrutura de 20 e poucos ministérios para 35, tu vai aumentar o tamanho da máquina pública, né? Tu vai ter que fazer o quê? Onde é que tu vai tirar dinheiro para isso? Ah, mas a gente vai redistribuir, então quer dizer que tu vai tirar de outra área. Se tu não é pela lógica matemática, não seria isso?
Tá? Como se fosse aqui, ó, um ministério, outro, cada fileira fosse um ministério. Só que aí, na verdade, eu vou aumentar o número de ministérios, ou seja, mas com a mesma quantidade de cadeiras que eu tenho. Então, se eu tinha aqui, ó, 4 unidades de cadeira aqui, e eu criar um ministério a mais com essas mesmas quantidades, cada ministério vai ficar com menos cadeiras. Esse vai ter 2 e essa vai ter 2. Se eu não aumentar o aporte de recursos também, né? Então, tu vai tirar de outra área. Ou aumentando os tributos. Ou aumentando os tributos. Não tem mágica que se faça. Não existe. Sabe? Ou tu não aumenta tributo, mas tu aumenta... Eles falaram que eles iam distribuir, iam tirar de outra área, então. Mas e aí tu vai fazer o quê? Aí tu vai tirar da educação, vai tirar da saúde, da segurança. Não é tão simples assim, né? E qual que seria o benefício de ter mais ministérios? Pode pendurar mais político lá, né? Pode comprar o tal dos deputados para votar a favor do governo. Isso que eles gostam de ter bastante ministério para pendurar os políticos. Para a população, nada, né? A população só toma depois, né, mano? Sabe, a lógica dos países desenvolvidos é enxugar a máquina pública. Então, isso é complicado, né? A gente tem que, sempre que se falar em aumento de gasto, a gente tem que aumentar gasto com o quê? Com investimento, né? A regra a matriz lá do cálculo que se faz para aumento de renda de um país, quando se fala em gasto público, é aumento em investimento, em infraestrutura principalmente, em grandes obras de engenharia, construção de rodovia, de ferrovia, de portos, aeroportos, esse tipo de investimento em políticas públicas, né? Mas não em inchar a máquina pública, né? Então aqui, essa questão da voracidade do fisco é nesse sentido, né? De limitar um pouco essa questão de aumentar a carga tributária, né? Então, essa limitação é o verdadeiro Código de Defesa do Contribuinte, né? E lá no artigo 150 da Constituição Federal, né? Ele veda cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que seja publicada a lei. Então, por isso que a noventena, 90 dias, criou a lei, tem que publicar, né? Que os instituiu ou aumentou, observando o disposto na linha B, né? Que fala lá a questão do princípio da anterioridade, né? Não pode cobrar antes daquele fato gerador passado, né? Então, tu criou vamos criar um tributo aqui porque eu já quero cobrar mês que vem. Não pode, né? Tem que respeitar lá os 3 meses, né? 3 meses. Não é? Tranquilo? Sim. Falando dos tributos, voltou a carga tributária dos combustíveis, né? Não sei se vocês viram. Reduziram 3 semanas atrás, ou 2, e aí agora voltou a ser cobrados os tributos, e além disso eles mudaram, né, a forma de tributação, que o ICMS passou a ser um valor fixo e não um valor em cima do litro, né, um percentual. Ou seja, para nós aqui ele ficou 30 centavos mais caro por litro. Ele era cobrado em cima do valor do combustível que era cobrado aqui no estado, né? Então, se ele era mais barato, a gente pagava menos. Agora não, eles estabeleceram um padrão fixo para todo o Brasil, né?
que para nós, no estado aqui, resultou em 28 centavos, eu acho, mais caro por litro. Mas, tudo bem. Reserva de lei complementar, tá? Então, a Constituição lá de 88, né, reservou para a lei complementar certas matérias, né, no caso essa que a gente está vendo, um assunto extremamente relevante, exige um exame mais rigoroso do legislador. Ou seja, merece uma atenção, porque está mexendo com o bolso, né, com a renda da população, quando tu fala em tributo, né? Não só da população, mas das empresas como um todo, né? Então, quando se tem essa necessidade de um exame mais rigoroso, né? Então, tu tem que ter um mecanismo que faça com que seja isso, o pessoal dê bastante atenção para isso, né? Então, o legislador, no caso, onde isso vai ser votado, lá a Câmara, né? Não pode ser tão fácil de aprovar. E aí, o que eles fizeram em cima disso, né? A lei complementar, ela exige um quórum mais qualificado, ou seja, maioria absoluta. Qual é a diferença da maioria absoluta para a maioria relativa? Vou pegar um café. Maioria absoluta e maioria relativa. Isso é matemática do primeiro ano. Primeiro ano. Como é que é? Maioria relativa e maioria absoluta. Já faz. Faz diferença? É. Maioria relativa. Isso é relativo. Relativo. Fala assim, isso É, relativo depende. Né? Não, Também economia. Também economia agora. Bate. Fala aí. Eu não sei nada. Maioria absoluta, ou seja, se nós somos 10 pessoas que votam para aprovar alguma coisa, tem que ser maioria absoluta. Então a gente tem que ter 6 votos. Maioria relativa, digamos que dos 10, 8, só 8 compareçam. Daí, a maioria relativa quer dizer maioria só dos que se fizeram presentes. Então, por exemplo, dos 8, a maioria, aí com 5 votos eu aprovo. A absoluta não. A absoluta, como são 10, eu preciso no mínimo 6 votos para ter a maioria absoluta. Relativa é só com quem. Relativa é só com aqueles que compareceram. Então, sempre que a gente tem uma lei envolvendo tributos, né, uma lei complementar, ela tem que ter maioria absoluta, né? Não pode ser maioria relativa. Se não deu quórum para votar, às vezes vocês talvez já ouviram falar alguma vez, não teve quórum, os caras não foram para a votação de determinada coisa, aí não pode aprovar esse tipo de lei complementar. Só que meio bizarro, né? Porque daí se os caras não querem que seja aprovado, eles não vão. É a democracia.
Democracia. Isso que eu sou contra, sabe, essa coisa dos partidos se juntar e decidir quem que vão votar. Cara, a gente escolheu, cada um tem um candidato específico, que tem uma mentalidade, ele tem que pensar nos eleitores dele, não que o partido lá como um todo se juntou, isso que eu discordo um pouco, sabe, dessa nossa tipo de democracia, né? Mas aí, então, isso é essa questão, né? Então, a lei complementar, ela vai estabelecer normas gerais em matéria de legislação, né? Sobre a definição de tributos, fatos geradores, né? E bases de cálculo, obrigação, lançamento, crédito, prescrição, entre outros, né? Então, por isso que, pelo fato de ter essa necessidade aí da maioria absoluta, né? Ele sempre vai depender ou vai solicitar, né, aos legisladores lá uma maior atenção, né? Então, não vai ser votado lá quando simplesmente tiver a maioria da base do governo lá que eles querem aprovar aquela legislação, não vão pegar agora e votar lá. Aí o presidente da Câmara, né, coloca, não, vamos votar agora que tem mais gente do nosso partido. Não adianta. A maioria tem que ser absoluta, não é relativo. Só tá a maioria dos nossos partidos que apoiam. Então. Exatamente. Por isso que é maioria absoluta, sabe? Não tem como fazer esse mix. Tá? E aí entra o fato gerador, quando que acontece a cobrança, entra a questão da base de cálculo, como que a gente chega nela, né? O que pode incluir, o que pode excluir. A questão da obrigação, do lançamento, de que forma que é feito, né? A questão do crédito, tá? A gente pode se beneficiar, né, de algum crédito tributário. A prescrição, o que é prescrição? Prescrever, né? Quando tu vai no médico, ele te dá uma prescrição médica. Mas não é disso que nós estamos falando. A prescrição é quando ele prescreve, quer dizer que ele não pode ser cobrado mais, né? Passou o prazo de cobrança, né? Então, por exemplo, quando a gente diz que prescreveu uma dívida, né? Não pode ser mais o cheque prescreveu, não pode ser mais cobrado, né? Então, normalmente aí a receita ela fica muito em cima de valores, por prefeitura. Quando vai fechar 5 anos ali, ele prescreve, dependendo do tipo, né? Sim. De tributo. Aí eles fazem uma análise lá e fazem essa cobrança, né, antes da prescrição, né? Então tem uma legislação específica sobre isso, né? Só que não. Caramba. Não sei se não lugar. Hã? Não, Já quer ir embora? não tem isso. Vou botar em cima desse aqui, né? Eu acho. Bota aí. Viu só? Nós trabalhando, secretário. Pode passar aí. Reserva de lei. Vamos ver. Reserva de lei para renúncia fiscal, né? Então, artigo 150 lá do parágrafo 6º. Qualquer subsídio ou isenção, tá? O que é subsídio? Eu já ouvi falar, mas subsídio eu já ouvi falar, cara. Eu acho governo. Agora. Sério?
subsídio. Subsídio. Não é uma cobrança, tipo, uma cobrança, né? Subsídio. Então, Subsídio é um benefício, por exemplo. Uma taxa de juros, por exemplo, do aquele programa Minha Casa Minha Vida. Quando tu entra com a solicitação lá e tu se enquadra em baixa renda, tu ganha um subsídio, que é um bônus do governo, por exemplo, na época teve, era 15 ou 17 mil reais. Tu ganha de subsídio. Não na taxa, mas tu ganhava tu abonava, sabe, o valor, né? Então ele é um subsídio na forma financeira, né? Por exemplo, uma empresa quer se instalar aqui, que eu já dei o exemplo, calçados, não sei o que, alguma coisa aí, nas cidades da região em que ela foi, e ela vai lá e pede para a prefeitura, sabe, como consegue um prédio aí. Aí eles fornecem um prédio público lá para o cara montar a empresa dele no município e gerar emprego e renda, né? No município, a prefeitura dá um subsídio para eles, né? Nesse sentido, né? Então, subsídio, isenção, tá? Isenção a gente pode comparar também nesse exemplo, a gente pode dar, pode isentar o cara de pagar algum aluguel, tá? Lembrando, né, a diferença de isenção para a imunidade, que aqui a gente está falando, ó, renúncia fiscal. Renúncia fiscal é o governo deixar de arrecadar, abrir mão da arrecadação. Então, subsídio, tu deixa de arrecadar aquele valor. A isenção, diferente da imunidade, que a gente vai ver depois da imunidade, a isenção ela é temporária. Está isento hoje, amanhã eu não sei se vai estar isento. A imunidade não. A imunidade tu atende aqueles requisitos, tu é imune. E vai continuar assim até que a lei mude, né? Tá? Redução da base de cálculo. Então, tu reduzir, né? Tu paga sobre 100% do teu faturamento. Não, a gente vai reduzir agora, tu vai pagar a base de cálculo, vai ser 50% do teu faturamento. Concessão de crédito presumido. Tá? Então, por algum motivo lá, a gente tem a presunção de um determinado crédito específico, né? Questão de anistia ou remissão, né? É pegar e dizer assim, tu tem uma dívida aqui, nós vamos perdoar a tua dívida. Tá? Tudo isso, né, relativo a imposto, taxa ou contribuição de melhoria, né? Então a gente só pode estar efetuando essas concessões mediante lei específica, né? Seja federal, estadual ou municipal. Tudo isso está relacionado à renúncia fiscal, né? Então, sempre lembrando, né? O que é renúncia fiscal? É tu abrir mão de arrecadar. Tá? É tu abrir mão de receita. Então, o governo, ele não pode fazer isso quando ele bem entender, por conta. Ele até pode encaminhar, mas, tem que ter uma lei específica. Se, porventura, um prefeito, um governador ou presidente chegar e vai dizer assim, meu amigo, usa o galpão da prefeitura lá, porque tu está empregando alguém, entendeu?
Se ele fizer isso só de boca, assim, num acordo de cavalheiros, ele vai responder por um crime de improbidade administrativa. Ou até irregularidade. Se enquadrar porque ele está indo contra a lei. Ele concedeu uma renúncia fiscal sem que tivesse lei aprovada. Então ele não pode fazer isso. Por vezes a gente até acha que é fácil, né? Fulano podia fazer tal coisa, fazer não sei o quê, mas não, tem que ter uma lei que aprove isso. Ele não pode abrir mão de receita assim. Certo? Então não é tão simples quanto parece, né? Às vezes as coisas. Né? Não é mesmo? Não? Aí. Eu falei que é pesado esse conteúdo. Mas... Nossa. Não, tá achando de boa? Tá de boa. É código político. Pronto? Imunidade de impostos, então a Eu gente quero essa viu. imunidade. Hã? Eu quero essa Não imunidade. pagar nunca, né? Então isenção a gente viu que ela é temporária, né? Então tu pode ser isento e amanhã tu pode vir a pagar, né? Agora a imunidade não, né? Ele vai resguardar as relações entre os entes federados. Então o que é resguardar a relação, né? Então aqui quando a gente está falando, para a gente não ter um tipo de influência política sobre uma outra instituição, né? Então, quando a gente fala ente federado, né, certamente seriam tumultuadas pela tributação recíproca, né? Então, eu cobro de ti, tu cobra de mim, né? Tá? Então, aqui, ó, liberdade de culto, pluralidade partidária, entidades sindicais, né? Então, liberdade de culto, né? Então, a gente está falando, por exemplo, digamos que eu seja pastor e eu não gosto da Igreja Católica. Eu vou pegar e vou meter imposto lá na Igreja Católica. Vou cobrar deles, mas aí do pastor eu não vou cobrar. Certo? Da Igreja A eu cobro e da B não. Então, por isso, liberdade de culto não tem tributação, elas são imunes. Tá? Pluralidade partidária, né? Então a gente tem diversos partidos aí também. Então os partidos eles não pagam tributo, né? Porque senão não seria uma bagunça também, né? O partido A está no poder agora, tem maioria lá, vai cobrar imposto do partido B ou C, ou enfim, né? Entidades sindicais, porque para não ter conflito de interesses, né? Então, a gente tinha um governo que era totalmente contra o sindicato antes, né? Agora a gente tem um governo que é a favor do sindicato, né? Então, poderia ter esse conflito de interesses, né? Então, também, eles acabam sendo imunes, né? Instituições de educação, tá? Então, elas também... Então, elas também têm uma questão da imunidade. De assistência social sem fins lucrativos, né? Também definidos aí na forma da lei. Tá? Principalmente as entidades aí do terceiro setor, né? Você sabe que são entidades do terceiro setor, quem fez a pública já? Não. A Lívia vai falar que ela já fez, agora ela vai lembrar. Sim. Entidades do terceiro setor. Então, o governo ele atende, tá? Ou ele tenta atender a população com aquilo que ele consegue alcançar, né? Porém, a gente não tem um hospital público suficiente. Aí o que a gente faz? A gente tem uma entidade lá que tem um caráter assistencial sem fins lucrativos, como por exemplo o Hospital Santa Cruz, é um exemplo.
em que o governo acaba aportando recurso para o hospital atender pelo SUS a população, certo? Aí ele acaba tendo imunidade, né, tributária nesse sentido, não vai cobrar porque ele está prestando basicamente grande parte do serviço que o governo teria que fazer, só que ele não consegue alcançar, né, sozinho. Então tem essas entidades aí do terceiro setor, as ONGs. Tá? Lembrou agora, né? Então são essas, aí tipo, pega seja de que vai ajudar crianças, pessoas carentes, os animais agora, né, que tá tão famoso aí, para atender, conseguir chegar lá onde o governo não está conseguindo. Né? Então por isso que tem essa relação, né? E tu não tem por que cobrar imposto de uma entidade que o governo acaba devolvendo depois, né? Porque ela aporta recurso para essas instituições, né? Então não teria lógica, né? Cobrar imposto porque o governo repassa, né, valores para lá. Terceiro setor ali eu não entendi muito bem qual que é. As instituições como as ONGs, organizações não governamentais, algumas entidades de classe, hospitais filantrópicos. São essas instituições aí que fazem essa atividade complementar, que são quase que entidades de apoio do governo, né? Pode pegar, todas essas, que seja as associações aí, sem fins lucrativos, né? Capacidade contributiva. Artigo 145, né? Parágrafo 1º. Sempre que possível, tá? Impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Então, sempre que possível, capacidade, o caráter, né, pessoal, e elencados lá conforme a capacidade de cada um, né? Como é que a gente pode enquadrar aqui imposto de renda? Tu vai pagar quanto maior o teu salário, maior é o percentual de recolhimento do imposto de renda. Sim. Exatamente isso. Então, Isso o que o princípio procura, né? Diga lá. Não, isso seria um caráter pessoal. Isso. Sempre que possível, né? Se a gente pegar imposto de propriedade, por exemplo, ele não tem uma diferenciação, né? Mas tu acaba pagando mais porque ele pega uma faixa do veículo, né? Do carro, por exemplo, de IPVA, né? Então, aqueles carros mais caros, tu vai ter um percentual único, né? Que vai atender todas as faixas, tá? Ou seja, 2%, 3%, se não me engano, do carro. Vai pagar mais quem tem o carro mais caro. O carro mais barato vai pagar menos, né? Tá? Então, o princípio procura entender a máxima da justiça tributária, né? Quem pode mais deve pagar mais. Tá? Quem pode menos deve pagar menos. E quem não pode não deve pagar nada. Certo? A gente tem essa questão da isenção, da imunidade para alguns tributos aí, relacionados às pessoas de baixa renda, né? A gente tem, por exemplo, quem ganha até o limite estipulado lá de R$1.000 e tantos reais, tu não paga imposto de renda. É isento. Tá?
INSS e fundo de garantia, tu tem que pagar igual, né? Tá? Porque senão, na verdade, esses valores, ele é diferente de um imposto, é uma contribuição social que tu tem, né? Porque tu arrecada, porque tu ganha no futuro depois, tá? Então, isso é bem importante, né? Esse princípio que ele, às vezes a gente pode, e se fala muito, né? Que poxa, quem ganha muito dinheiro teria que pagar mais, né? E de fato existe essa lei e acontece isso, né? Só que eles até querem criar agora algo a mais, né? Então, são os tributos aí sobre os impostos sobre as grandes fortunas, né? Que eles estão falando, né? Que isso realmente não existe, né? Ainda tu tem uma certa faixa, por exemplo, tu ganha a última faixa ali, que aí o cara vai pagar 27,5% de imposto de renda, né? E aí tem a dedução lá, que consegue descontar ainda. Mas aí tu pega, né? O cara que ganha 10 mil vai pagar 27,5%, né? Menos a dedução, mas aí o cara que ganha 100 mil também vai pagar os 27,5%, né? Talvez tenha alguma coisa aí nesse sentido, né? Mas aí eles querem taxar as grandes fortunas. Só que isso é um problema também, porque isso pode gerar, e aí na disciplina de economia eu falo um pouco isso, porque tu querer taxar grandes fortunas, tu pode por vezes fazer com que o capital saia do país. Tu tem uma regra tributária muito rígida e uma carga tributária muito alta, isso pode fazer com que haja a chamada evasão de divisas. O que são as divisas, né? Quando a gente chama em relações comerciais internacionais, a internacional já começa que é ruim, né? Bom é o grego, mas não é disso que nós estamos falando. O comércio internacional, a gente não diz o dólar, o real, a gente chama de divisa na negociação, a moeda, né? A divisa que a gente usa, né? Tá? Normalmente é o dólar, né? Tá uma política aí de se criar outras moedas no comércio internacional, né? Mas ainda tem muita discussão. Se utilizar uma outra moeda, né? Eles querem criar, por exemplo, o presidente aqui, que é uma moeda específica pro Mercosul, né? Mas aí tu vai ter um monte dessa moeda aqui que tu não vai conseguir usar ela para comprar dos Estados Unidos, por exemplo, da China ou de outro país, né? Essas divisas, né? Por isso tu recebe naquele moeda ali, tu tem aquilo ali. Tu vai comprar de outro país, ele tem que aceitar aquela divisa, né? Por isso que a gente chama de divisa, né? Tá? Então, isso pode acontecer, essa evasão de divisa, ou seja, quem tem dinheiro investido aqui no país, a gente tem uma carga tributária, por isso qualquer mudança, essa regra fiscal, por exemplo, que a regra fiscal, ela diz o quê? Que o governo tem que trabalhar em cima, gastar em cima daquilo que o país consegue arrecadar, né? Se ele quer gastar mais, quer dizer que tu vai ter que arrecadar mais, tu vai ter um aumento de tributo, por consequência, né? E o que faz o aumento de tributo? Por vezes pode fazer as empresas produzir menos, elas vão ter que gastar mais dinheiro, pode ser que faça com que as empresas vão para outro país produzir, porque tem uma carga tributária muito alta. Pode ser que tu deixe de contratar mais, se tu envolver a legislação trabalhista, tu aumentar a carga tributária nesse sentido, né? Então a evasão de divisas é nesse sentido que eu digo, de mexer muito nessa política tributária e o pessoal querer levar o dinheiro para outro país. Porque a gente não está falando de cara que bota aqui 500 mil, 1 milhão. A gente está falando de milhões de investidores, né, que trazem dinheiro para cá, que vão abrir uma empresa, que vão expandir os seus negócios, né? E aí o cara pensa, hoje a mobilidade do capital ela é muito grande, né? Ele tem o dinheiro investido aqui e se ele quer, ele simplesmente o sinal é as fumageiras fazem muito disso, né? Porque eles têm valores bem expressivos, né? Então, se eles querem, eles fecham uma fábrica aqui, amanhã eles abrem uma em Santa Catarina,
saem de Santa Cruz, vão para Venâncio, ainda com um pouco de Venâncio eles voltam para cá, compram outra, né? Não é? Isso acontece toda hora. Essa mobilidade de capital é muito fácil hoje, né? É muito grande. Então, isso pode impactar. Então, por isso que é complicado, sabe? Tu pegar, não, cobra imposto de quem tem dinheiro e tá tudo certo, né? Não, não é assim, né? Começa a cobrar uma carga tributária muito alta, cara, o dinheiro é meu, bota dentro de uma mala e vou para outro lugar. Tá, lógico, não é botar o dinheiro na mala, assim, não é bem assim para sair também, né? Mas é nesse sentido, tu para de investir no país, né? O país para de ser atrativo. Então, por isso que tu não pode simplesmente fazer isso. Tem que ter um regramento, mas tem que ter uma segurança jurídica certinha para isso, tem que ter aquela regra do jogo, deixar bem claro, né? Para não espantar investidores, né? E bom que o pessoal traga e coloque dinheiro aqui, né? Aí os países não tem isso, né? Do quê? Taxação é muito mais alta dos Não, países. não, depende, né? Mas o país é um dos que tem a carga tributária mais alta, né? Então, até por isso que tem um estudo aí para diminuir o número de tributos, né? E tu pagar sobre o imposto lá sobre o valor adicionado que tu paga só lá no final, né? Na ponta da linha, imposto público que já está acumulado. Tu deixaria, que a gente vai ver depois, né? Na próxima aula, acho que a gente já vai entrar essa questão porque a gente tem tributos que é do governo federal, e aí ele distribui uma parte para os estados, uma parte para os municípios, tem os tributos que o estado pode cobrar, que aí ele arrecada, basicamente o maior deles é o ICMS, né? Tem os tributos que o município pode cobrar, certo? E aí ele tem essa questão da redistribuição. Tem os tributos das empresas, que aí eles são abertos, né? Imposto de renda, INSS, Fundo de Garantia, Contribuição Social, PIS, COFINS, IPI. Então é uma sopa de tributos aí que a gente vai começar a abrir na semana que vem, eles para a gente entender um pouquinho mais cada um deles, né? Porque se vai aumentar, se vai reduzir, mas só o fato de tu conseguir entender melhor e tomar decisão em cima do ser mais fácil, né, esse processo de planejamento já é uma grande coisa, né? Hoje em dia o empresário está afogado lá em cima de guias, né, que são gerados lá, o pessoal do escritório enlouquece, guia para cá, guia para lá, tá? Isso que por vezes são médias aí pequenas empresas, né, porque as grandes nem se falam, né? E as grandes elas são impactadas, mas por vezes elas têm um poder de barganha muito maior junto ao governo, né? E se consegue aprovação de leis com que se tenha geração de créditos tributários, né? Que tu possa estar utilizando para alguma outra coisa, que tu pode estar pedindo subsídio porque tu tem poder de barganha no sentido de que tu gera 4, 5 mil empregos numa determinada região. Então é muito mais fácil do que uma empresa pequena, média lá, né? Que tu tem uma X quantidades, mas tu não consegue bater de frente com o governo nesse sentido, né? Tu não consegue uma política menos onerosa, né? No sentido daquilo que tu gera de renda, né? Agora uma empresa de um porte maior, as fumageiras fazem aqui, né? Elas acabam gerando crédito tributário para elas, né? Elas conseguem um benefício que as pequenas não, né? Então, talvez nesse sentido algumas coisas tenham que mudar, tá? Mas aqui esse senso de justiça ele tem, né? Ele está lá na legislação que deve ser seguido, né? Realmente, quem ganha menos, paga menos. Tá? Agora, quem ganha mais, deveria talvez pagar mais, né? Tá? O princípio da não cumulatividade, tá? Então leva em conta operações ou as prestações realizadas num período de tempo, tá? Então os débitos pelas saídas superiores aos créditos, né, das entradas,
há imposto a recolher. Tá? Se ao contrário, os créditos forem maiores que os débitos, tu não vai ter imposto a pagar. Mas aí o governo não te devolve o dinheiro. Ele é transferido para o próximo período de apuração. Tá? Então, se tu, essa questão da não cumulatividade. Tu gerou imposto, tu tem imposto a pagar. Tu não pode dizer para o governo, não, vou pagar junto com a guia do mês que vem. Isso não, gerou, tem a pagar, tu tem que pagar o imposto. Agora, se tu tem a receber, aí tu não recebe do governo, tu espera para bater no mês que vem. Né? Aí o crédito tributário que se tem. Tá? Porque a gente vai entender um pouco melhor. Fazer a compensação. Isso, a compensação. Aconteceu isso com o cliente, tipo, ele achou que eu tinha pagado, daí ele pagou 2 vezes. Isso. Ele teve que compensar. Pagou a mais e aí depois ele compensa no mês seguinte. Na verdade, quando tu paga em duplicidade, tu até pode pedir o valor de volta para ser reembolsado. Só que aí tu pode optar também por fazer a compensação, né? Compensar Sim, sim. A gente faz a compensação lá, por exemplo, das guias de INSS e imposto de renda. A gente compensa com os valores do FIES, porque a gente recebe dos financiamentos estudantil, o governo repassa o curso do FIES, só que ao invés de eles mandarem o dinheiro para nós, a gente já compensa a parte do imposto que tem para recolher, né? Certo? Então, é a mesma processo de compensação, né? Só que no caso do tio ali até poderia, como ele pagou em duplicidade, não poderia, mas aí ele faz a compensação, né? Só que tem empresas que geram créditos, né, tributários. Então, a gente vai entender isso um pouco melhor mais à frente, mas aí tu gerou lá e tu acaba tendo um imposto que tu recebeu mais crédito, né? Então, referente às entradas, né? Entendeu? Porque quando o ICMS, que é o mais comum, né? Tu vende determinado X, aí tu tem que pagar o valor do ICMS. Agora, quando tu compra mercadoria, dependendo do tipo da empresa, tu gera um crédito tributário daquele ICMS de quem comprou. Que tu vai descontar do ICMS que tu vai pagar, porque ele não pode acumular, pagar 2 vezes, né? Então, a empresa que vendeu, ela teria que pagar, e a que comprou, ela não pode pagar de novo o imposto, porque já foi pago. Então, por isso que é não cumulatividade. Daí, se gerou mais crédito, ele vai descontar do mês que vem, né, do que ele teria que pagar. Senão, tu estaria gerando imposto sobre imposto, né? O cara que pagou e depois o que comprou também, né? Tu vai pagar sobre aquele valor, por isso que tu desconta esse valor de ICMS. Só que aí, se os créditos forem maiores que os débitos, né, não há a pagar. O crédito é transferido para o próximo período. Agora, se o débito for maior que os créditos, aí tu tem que recolher, né? Há imposto a recolher. O governo não deixa escapar, né? O governo é cruel. Mas vocês viram, né? Não é o governo, é o sistema como um todo, né? De tudo que o cara quer fazer tem aprovação da Câmara lá, ele não faz sozinho, né? Não. Princípio de seletividade, tá? Esse vem um pouco também com a questão do senso de justiça lá, né, comum. Tá? Os tributos, em geral, eles são utilizados como instrumento de fiscalidade, né? Então,
em cima daquilo que de fato aconteceu economicamente das empresas ou em cima da renda das pessoas, né? E ele serve para arrecadar recursos para o governo, tá? Para os cofres públicos. Se vocês já estão carecas de saber o que eu estou falando aqui, né? Que a única fonte de arrecadação do governo, né? O faturamento dele são os tributos, tá? O ente, seria ente ali, federativo, tá? Tá entre, mas não é. É ente. Ente. O ente. É, federativo. Ente. Federativo. Competente para instituir e cobrar o tributo, pode reduzi-lo para atender a outros objetivos de sua política econômica e social. A gente chama de extra-fiscalidade aí, né? Então, mercadorias e produtos essenciais, né? Como os componentes da cesta básica, e aí vocês provavelmente já escutaram isso, né? Que se cobra muito, né? Para tu reduzir, como da alimentação, por exemplo, tu zerar o ICMS, por exemplo. Para tu não cobrar, para tu pagar mais barato o arroz, o feijão que está lá no mercado, a carne. Tu zerar os tributos desses itens, né? Então, eles são menos tributados que produtos que a lei considera supérfluos ou até nocivos para a saúde. Uma cobrança muito grande que tem, que é que eles até... Como é que eles chamaram o nome agora? É a lei da... da maldade. Tributo sobre a... É nesse sentido aqui, ó, que, por exemplo, o arroz e o feijão, que é o que a gente come, né, todo dia, pelo menos eu. Não como feijão. Ah, Quê? Eu não como feijão. é? Não como feijão. Sério? Sério? Mas vai ter lentilha, então, lentilha hoje. Não. Não? Lá em casa não Mas eu gosto de lentilha. Mas eles não fazem muito barulho. Mano, Em casa tudo tá louco, é 1 quilo de feijão por semana. É, tu come feijão. feijão, sempre tem. Não, mas arroz eu como todo dia, mas feijão não. Nós temos o mesmo cardápio, né? Feijão, pizza. Verdade. Mas daí qualquer um come, né? Quem Ah. que não vai comer? O quê? Arroz, pizza. E aí, assim, ó, Arroz e feijão. o arroz e o feijão, vocês concordam comigo que tem que ser cobrado menos imposto sobre o arroz e feijão e mais imposto do que sobre o cigarro e a bebida? A bebida nem tanto, né? Vamos deixar a bebida de fora, mas sobre o cigarro, né? Cigarro eu não Sabe? Então, pode cobrar. é exatamente isso que diz esse princípio da seletividade aqui, que a gente tem que atentar para essas questões, né? Porque o que vai impactar, né? Por exemplo, os produtos nocivos aqui da saúde, né? Tem estudos que demonstram, né? A gente falar, até tem que falar meio baixo quando a gente está na terra do fumo, né? Do tabaco. Mas o custo para a saúde decorrente do uso do tabaco, ele é gigantesco. Ele é absurdamente, praticamente, estava em 30 e poucos % o custo da saúde só das doenças causadas pela origem do tabaco, né? Certo? Então, porque entra várias questões, né? Não é só a questão do fumante ativo passivo, vai desde o cara lá na lavoura, né? O contato com agrotóxico, com não sei o quê, com questões aqui. A gente é uma das regiões que tem o maior número de índice de suicídio, né? Também dizem que é decorrente dos produtos aí utilizados no processo do tabaco, enfim, né? Acho que Venâncio, acho que é a capital do suicídio, né? Então essas questões, né, da gente cobrar, o que é supérfluo, né? Então, as roupas de grife, vamos meter lá em cima, né? O cara vai comprar uma roupa de grife, né? É que nem eu não roupa de grife. A minha roupa de grife é que eu vou lá eu vou lá na Pitch, lá na promoção, olha aqui, essa aqui tá... É isso aí. Que não é igual, né? Economia, né?
Tá? Então, Geralmente para homem não. É só mulher, né? Que... Não, porque tem loja aí, pelo amor de Deus, vai numa loja, isso vai dar 300 conto uma calça, tá louco? eu paguei. Pagou 150, 160. Eu já, essas coisas não combinam. não, eu não pago. Não, 200 pila com 160 no máximo. Tá Uma louco? calça. Aí, então, tipo, essas coisas tu tem que ter uma seletividade, né? Agora, por exemplo, os produtos da cesta básica, todo mundo tem que se alimentar, né, cara? Então, tu não tem que pegar e meter tributação naquilo, né? Então, o governo, ele procura ele estar atento a esses itens, né? Então, vamos tributar? Não, mas deixa de fora, então, tais produtos, porque tu tá mexendo agora, se tu taxar a roupa, no máximo que vai acontecer, o cara vai andar sem roupa pelas ruas aí, né? Mas agora, se tu taxar a alimentação, o cara vai morrer de fome, entendeu? Então, brincadeiras à parte, né? O cara andar, lógico, regular, né? Então, produtos de necessidade básica ali, em momentos, principalmente quando o país está passando por uma situação específica, tu tem que estar sempre atento a isso, né? Se puder fazer alguma coisa para ajudar, então esse princípio ele vem justamente para isso, né? Então tu vai estar abrindo mão de uma arrecadação para um bem maior, né? Um bem social, né? De auxílio, né? Então essa questão essa política econômica e social, né? Tem aquele nomezinho a extra fiscalidade, né? Ele vem para isso, né? Quando houver na necessidade, a gente conseguir reduzir aí para fazer esse senso de justiça, né? E esse auxílio social, de fato, ser colocado em prática, né? Então, porque as necessidades básicas, porque às vezes é difícil a gente fazer essa análise, mas a gente talvez não sentiu na pele como que é o cara realmente passar fome, né? Tu abrir um armário, tu ter alguém da tua família lá sem ter o que comer, né? Então isso é uma situação que deve ser terrível, né? Bem complicado, então. E tem gente nessa situação, né? De vulnerabilidade social, né? Então a gente tem que ficar atento e o governo tem que ficar atento em cima disso, né? Desses itens, né? Então não pode estar, vamos meter o imposto lá no arroz porque todo mundo tem que comprar arroz. Não é assim, né? Gás de cozinha, todo mundo precisa do gás de cozinha para cozinhar, né? Energia elétrica, aqui no Rio Grande do Sul é uma necessidade praticamente crucial, né? Se tu quer que o cara tome banho, o cara tem que ter energia elétrica, né? Vai tomar banho no forno no inverno ali, não dá, né? No verão, às vezes, é ruim para nós tomar banho, né? Gelado já sente, né? Então, são coisas que tem que... Por isso que tem... Também a gente pode considerar como um processo aí de seletividade a questão da tarifa social da água e da luz, já ouviram falar? E a tarifa social, quem tem até uma determinada faixa de renda, tu paga uma taxa menor de energia e de água. Justamente por causa disso, né? Certo? Entenderam? Viram que a legislação ela é inteligente. Dúvidas sobre as lamentações? O que vocês acham por hoje? Foi pesado, né? Assim, esses princípios, tá? A gente vai fazer um trabalhinho para a gente conseguir gravar melhor eles, né? Gravar não, mas eu digo entender, né? Eu vou bolar alguma coisa aí para essa semana em cima da gente trabalhar em cima deles antes de eu entrar no outro conteúdo, talvez no início da aula. Só que eu quero que vocês tragam aquele trabalho, né, que a gente fez também, para a gente discutir ele. Eu vou ver se eu consigo fazer, né? Trazer não, mas só dar uma... Não precisa imprimir, né? Para a gente discutir juntos alguns pontos principais ali que vocês me chamou a atenção. O trabalho que vocês fizeram, também ficou... eu dei uma espiada lá. Te puxa, hein?
Ah, mas não é competição. Não, mas é que eu vou nivelar, né? Eu vou pegar e vou olhar ali assim, olha, esse aqui tá top. Se o teu tiver meia boca, tá? Você vai dar uma nota menor. É. Lógico, né? Quanto que vale? Dúvidas, choros, lamentações. Quanto que vale a pergunta? Ah, não estipulei, eu acho, o valor. Vai Não sei se valer eu um botei lá. só porque ele escreveu muita coisa. Vai valer só um. Eu sei assim. Aí eu não sei, eu já liberei o conteúdo, deixa eu liberar aqui o. Eu não sei. Esse da aula de hoje. Celular. Oi? Eu não sei o que deu. Nunca vi isso. Tipo, como é que a matéria simplesmente some? Pois é, talvez eles